Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Maya Thompson, 24 anos, jovem negra e brilhante, formada em engenharia robótica pela prestigiosa Instituto de Tecnologia de Massachusetts, respirando lentamente para acalmar os nervos que apertavam seu peito. O salão de vidro do arranha-céu Atlas Dynamics, banhada pela luz da manhã, parecia fria, quase intimidadora. O piso de mármore imaculado refletia os saltos discretos que ela usava, e as paredes exibiam telas de LED transmitindo em loop as últimas inovações da empresa. Braços robóticos cirúrgicos, drones autônomos, exoesqueletos industriais? Ela sabia que aquele edifício representava muito mais do que apenas um negócio. Atlas Dynamics era o cume do mundo que ela sonhava em alcançar, um lugar onde as mentes mais brilhantes da engenharia se reuniam para reinventar o futuro. E ela havia sido selecionada para fazer a entrevista final para um cargo de designer júnior em seu altamente cobiçado divisão de inovação. Maya estava pronta. Ela havia passado noites sem dormir refinando seus planos, relendo suas anotações e trabalhando em suas respostas para as perguntas mais incisivas. Seu caderno, cuidadosamente guardado na bolsa, estava cheio de esboços, diagramas e conceitos pessoais, ideias originais que ela havia desenvolvido sozinha. Em seu quarto de estudante, muitas vezes até o amanhecer. Ela havia apostado tudo nesta oportunidade. Ela usava um terno cinza antracite sóbrio e elegante, uma camisa branca abotoada até o colarinho e uma coque trançadó que revelava a graça de sua postura. Nada era deixado ao acaso. Ela queria projetar uma imagem de competência, seriedade e profissionalismo. Não apenas para convencer, mas para desarmar, para evitar os julgamentos silenciosos, as insinuações veladas, as dúvidas implícitas que com muita frequência acompanhavam as mulheres negras nos corredores do poder. O que ela não contou a ninguém foi que seu pai, Robert Thompson, tinha acabado de ser nomeado CEO do Grupo Atlas 3 meses antes. O mundo empresarial ficou surpreso ao ver esse homem negro brilhante, mas discreto, subir na hierarquia até se tornar o chefe de um dos conglomerados mais poderosos do país. Mas Maya não queria asa em atalhos. Ela se recusou a aceitar a ideia de que alguém pudesse pensar que ela havia sido ajudada, recomendada ou favorecida. Ela queria entrar no Atlas pela porta principal, pelas suas habilidades, não pelo seu nome. Era um pacto tácito entre ela e seu pai, sem pistão, sem menção de seu link. Robert entendeu. Olhou para ela com o orgulho de um pai que sabe que a filha é capaz de escrever sua própria lenda e permaneceu em silêncio. Mas naquela manhã, quando entrei no elevador reluzente do sede da Atlas, Maya iria descobrir que talento e preparação nem sempre são suficientes de frente para os preconceitos profundamente enraizados que em algumas salas, os diplomas não falam tanto quanto a cor da pele ou as origens percebidas. Que os julgamentos são formados em silêncio, muito antes de uma única palavra ser dita. Ela não era ingênua, mas o que estava prestes a vivenciar era mais do que ela estava preparada para suportar. E em algum lugar no topo do edifício, sem que ela soubesse ainda, CEO Robert Thompson estava em uma reunião com o conselho de administração, também sem saber que sua filha estava alguns andares abaixo, prestes a passar por uma humilhação silenciosa, que mudaria tudo. Ela finalmente foi chamada após uma longa espera em uma sala impessoal, com paredes nuas e ar-condicionado congelante. Uma assistente administrativa, sem nem olhar para ela, acenou para que ela entrasse com um gesto curto. Maya Thompson respirou fundo, apertou as alças da bolsa e empurrou a porta da sala de entrevista. Carter Reynolds, diretor de recursos humanos, já estava sentado. Alto, magro, terno perfeitamente cortado, queixo firme, olhar frio. À sua direita estava Tiffany Blake, chefe do departamento de inovação. Uma mulher branca e elegante com um sorriso forçado, cujos olhos pareciam pesar sobre Maya como se avaliassem seu lugar. Ou melhor, a falta dele ali. Maya estendeu a mão em cumprimento. Carter olhou rapidamente para o relógio, como se já estivesse ansioso para acabar logo com aquilo, e apertou a mão dela com a ponta dos dedos. Tiffany ofereceu-lhe um aperto de mão frouxo e um sorriso de polidez mecânica. A atmosfera ficou gelada desde os primeiros momentos. Carter pegou seu currículo, mal folheou e então disse em um tom arrastado e deliberadamente casual: MIT, hein? Impressionante no papel. Mas sabe, aqui buscamos perfis que sejam realmente compatíveis com a nossa cultura. Entende o que quero dizer? Ele insistiu na palavra compatível, quase enfatizando com uma piscadela cúmplice para Tiffany. Maya sentiu a nuca ficar tensa. Tiffany inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e continuou com um sorriso que não alcançou seus olhos.
Você tem boas notas claramente. Mas, você cresceu no Bronx, certo? É um mundo bem diferente do nosso. Você precisa entender que algumas das dinâmicas culturais aqui são muito exigentes. Muito profissionais. A palavra profissionais vibrou como uma acusação mal disfarçada. Maya forçou um sorriso, mas não respondeu. Ela ouvirá essas insinuações a vida toda. Você vem de um lugar difícil, você não tem os nossos códigos, você não é daqui. Além do mais, Carter continuou, cruzando os braços, você não tem experiência em uma empresa grande como a nossa, se não me engano? Estágios, sim, mas nada. Concreto em uma cultura corporativa estruturada. Queremos evitar surpresas, entende? Então, sem sequer lhe fazer perguntas reais sobre seus projetos ou ideias, eles começaram uma série de perguntas deliberadamente capciosas, mal formuladas e agressivas. Sob um disfarce técnico. Maya, embora bem preparada, sentiu que eles não estavam tentando testá-la, mas sim, desestabilizar, para trancá-lo em uma moldura onde não pudesse brilhar. Ela tentou uma abertura. Calmamente pegou seu caderno, pronta para mostrar os protótipos que ela mesma havia desenhado, seus esboços anotados, seus conceitos sobre algoritmos de controle adaptativo. Delicadamente colocou-os sobre a mesa. Mas Carter levantou a mão. Não, não será necessário. Ligaremos de volta se tivermos algo um pouco mais adequado ao seu perfil. Ele fechou a caneta com um pequeno clique, então acrescentou, com um sorriso irônico quase divertido. Talvez no nosso departamento de manutenção. Ou de logística, quem sabe? Tiffany conteve uma risadinha. Maya sentiu o coração bater forte no peito. Um nó se formou em sua garganta, queimando, cheio de humilhação e raiva reprimida. Mas ela se recusou a olhar para baixo. Ela fechou o caderno calmamente e o guardou lentamente. Poderia tê-los confrontado, dito quem era. Mas aquele não era o momento nem o lugar. Ela não queria lhes dar a satisfação de uma reação. Então ela se levantou, ereta, digna, olhando em seus olhos. Obrigado pelo seu tempo. E ela partiu sem tremer, sem se virar, deixando para trás seus dois executivos congelados em sua arrogância, alheios ao terremoto que acabavam de causar. Ao sair da sala de interrogatório, Maya fechou a porta silenciosamente atrás de si. Mas seu coração batia acelerado e suas mãos tremiam levemente. Ela havia contido suas emoções na sala. Mas agora que a máscara estava caindo, sentia a humilhação queimando em suas entranhas. Cada palavra, cada sorriso condescendente, cada olhar de desprezo ecoava em sua memória. Ela estava prestes a se virar em direção ao elevador quando uma figura familiar apareceu no final do corredor. Um homem alto, vestido com um terno azul escuro perfeitamente cortado, caminhava com determinação, uma pasta debaixo do braço. Sua presença inspirava respeito, e os funcionários por quem ele passava instintivamente se afastavam. Foi Robert Thompson, seu pai, e CEO da Atlas Dynamics. Ele parou morto quando viu o rosto fechado de sua filha, seus olhos vermelhos, seu maxilar cerrado. Ele a conhecia muito bem. Imediatamente leu em sua expressão que ela não estava apenas decepcionada. Ela estava magoada. Maya, ele perguntou preocupado, aproximando-se. O que você está fazendo aqui? Ela hesitou, olhando ao redor como se temesse que pudessem ser ouvidos. Então respondeu em voz baixa com a garganta apertada. Eu estava fazendo uma entrevista. Mas, acho que não era o lugar certo para mim. Ela desviou o olhar, mas seu pai viu a tensão em seus ombros, a tristeza em seus olhos. E isso bastou. Robert não disse nada. Assentiu lentamente e se virou. Seu rosto normalmente calmo e caloroso endureceu como pedra. Caminhou em direção à porta que sua filha acabará de sair e entrou sem bater. Dentro, Carter Reynolds e Tiffany Black estavam no meio de uma conversa sarcástica, rindo baixinho. Engenheira do MIT, mas sem nenhuma presença. Você a viu, com seu caderninho, disse Carter com um sorriso de escárnio. O típico. Muita ambição, mas nenhuma adequação cultural. O Bronx. Sério mesmo. A porta bateu. Eles se viraram. E eles reclamariam. O riso deles ficou engasgado na garganta. Robert Thompson, o CEO da empresa, tinha acabado de entrar na sala. Ele não estava escalado para aquela reunião. Ele não deveria estar lá. Mas o que realmente os apavorou não foi sua presença inesperada, foi seu olhar. Um olhar gelado e impenetrável, afiado como uma lâmina de aço. Senhor Thompson. Tiffany gaguejou, levantando-se rapidamente. Não sabíamos que você estaria aqui tão cedo. Carter, pálido, endireitou-se, tentando dar um sorriso sem graça. Mas Robert não lhes deu tempo para conversar mais. Caminhou lentamente até a mesa, pousou calmamente sua pasta e olhou cada um nos olhos. Vocês acabaram de perder uma das jovens engenheiras mais brilhantes da geração dela.
Ele fez uma pausa, e por falar nisso, minha filha. Um silêncio mortal tomou conta da sala. A atmosfera tornou-se sufocante. Tudo que se ouvia era o tic-tac distante de um relógio de parede. Tiffany empalideceu ainda mais com os lábios trêmulos. Carter abriu a boca, mas nenhum som saiu. Robert cruzou os braços. Eu ouvi você, atrás da porta. Seus comentários. Seus sorrisos de escárnio. Sua arrogância. Sua voz era baixa e controlada, mas cada palavra ressoava como um trovão. Você também acabou de revelar que tipo de cultura corporativa você promove aqui. E acredite, isso terá consequências. Imediatas. Ele se inclinou um pouco para frente, olhando para eles com uma intensidade assustadora. Na Atlas não toleraremos mais julgamentos superficiais, humilhações dissimuladas ou recrutamento tendencioso. Então, num tom ainda mais frio, preparem suas explicações. O Comitê de Ética Interno os convocará antes do fim do dia. E eu sugiro que não mintam. Ele deu um passo para trás, lançou-lhes um último olhar e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. No corredor, Maya o esperava, séria e digna, embora ainda chateada. Robert se aproximou e gentilmente colocou a mão em seu ombro. Estou orgulhoso de você. Você não tem do que se culpar. Eles é que vão ter que responder por isso. E juntos, pai e filha, eles partiram. Mas naquele dia, a Atlas Dynamics entendeu que não bastava apenas exibir inovação nas vitrines. Era preciso também materializar valores. Na manhã seguinte, os corredores de Atlas Dynamics zumbiam com um murmúrio incomum. Uma tensão silenciosa pairava no ar. Os funcionários, muitas vezes absortos em seus protótipos ou nas telas interativas no saguão, olhavam para seus celulares ou computadores, atônitos. E memorando interno, assinado pelo gabinete do CEO, tinha acabado de ser distribuído a todos os funcionários da sede. Após um incidente durante um processo de recrutamento e após uma investigação, Carter Reynolds, diretor de RH, e Tiffany Blake, gerente de inovação, foram dispensados de suas funções com efeito imediato, por conduta discriminatória contrária aos valores fundamentais da Atlas Dynamics. Nenhum nome foi acrescentado a esta declaração, nenhum detalhe adicional, mas as paredes sempre têm ouvidos, e muito rapidamente todo mundo sabia. A jovem brilhante que eles desprezaram durante uma entrevista não era outra senão a filha do CEO, mas ainda mais, um engenheiro genial que eles não foram capazes de reconhecer. Um segundo comunicado de imprensa, desta vez público, apareceu no site oficial da empresa e na imprensa especializada. A Atlas Dynamics anuncia a nomeação de Maya Thompson como líder em inovação no departamento de P&D, após uma avaliação técnica completa conduzida por um comitê externo e independente. A senhora Thompson se destacou por seu pensamento crítico, inventividade e domínio da última geração de sistemas robóticos adaptativos. Nenhuma menção à sua ligação familiar. Nenhum favoritismo aparente. Apenas mérito. Aqueles que ainda duvidavam foram rapidamente silenciados quando Maya, agora liderando uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, apresentou um protótipo de um braço robótico inteligente, capaz de antecipar gestos humanos graças a um algoritmo de aprendizagem adaptativo que ela mesma havia projetado. Seus colegas, engenheiros experientes da Índia, Coreia do Sul, Alemanha e Nigéria, ouviam-na com respeito. Ela liderava sem arrogância, com precisão, com a gentileza autoritária que vem de pessoas que não tiveram nada fácil, mas nunca fizeram disso uma desculpa. Hoje, Maya Thompson é mais do que um nome em um organograma. Tornou-se uma figura emblemática do mundo tecnológico. Dá conferências em grandes universidades, fala em salas lotadas em cúpulas internacionais sobre inovação ética, diversidade em tecnologia, verdadeira meritocracia. Em um evento no MIT, diante de centenas de estudantes lotados, ela relembrou brevemente o dia em que tudo quase deu errado. Não citou Carter nem Tiffany, nem sequer mencionou sua ligação com o pai, mas concluiu seu discurso com esta frase que viralizou: "Nós não lutamos para sermos aceitos apesar de o que somos. Lutamos para ser respeitados por causa de quem somos. E às vezes precisamos ser humilhados para revelar a verdadeira face dos poderosos." Essas palavras foram retomadas nas redes sociais, gravadas nos muros das universidades, citadas em manuais de gestão. A empresa também mudou. A carta de recrutamento justo foi estabelecido, com painéis anônimos. Treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente e mentores designados para jovens talentos de origens atípicas. Robert Thompson declarou certa vez: "Construímos máquinas inteligentes. Agora cabe a nós construir uma cultura humana."
Numa manhã de verão, no escritório com vista para o horizonte de Nova York, Maia releu um e-mail de um jovem candidato do seu bairro, o Bronx. Ele escreveu: hesitei em me candidatar. Achei que pessoas como eu não pertenciam a este lugar. Mas a sua história me fez acreditar que era possível. Maia sorriu e simplesmente respondeu: seu lugar é aqui. Deixe o que você é brilhar.